Nesse vídeo eu vou te mostrar como você que começou a investir em 2020 declara suas ações no Imposto de Renda 2021, assim como os seus proventos, os seus lucros obtidos com operações de venda e os seus aluguéis de ações. Só que antes da gente começar, a gente precisa discutir um ponto que gera muita confusão, que é a obrigatoriedade da declaração do Imposto de Renda. Será que você que clicou nesse vídeo realmente precisa entregar a declaração de 2021? Existe uma instrução normativa da Receita Federal, mais especificamente a instrução número 1871, que diz basicamente o seguinte: são obrigados a entregar a declaração de ajuste anual do Imposto de Renda à pessoa física o investidor que obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto ou realizou operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas. Então a lei é muito clara pra gente, não existem brechas para outras interpretações. Se você realizou qualquer operação em bolsa de valores, isso daqui conta comprar uma única ação que seja, você é obrigado por lei a entregar a declaração de Imposto de Renda 2021 até a data de 30 de abril. É assim que as coisas funcionam. A declaração do Imposto de Renda é sempre com um ano de defasagem. Aqui em 2021, a gente vai fazer a declaração do ano de 2020. Em 2022, a gente vai fazer do ano de 2021 e assim por diante. Só que você não precisa entrar em desespero. Quando a gente fala de ações do Imposto de Renda, existe uma diferença gritante entre declaração do imposto e pagamento do imposto. Você é obrigado por lei a declarar suas ações no Imposto de Renda. E é isso daqui que eu vou te ensinar a fazer no vídeo de hoje. Mas isso não significa que vai existir incidência de imposto a ser pago. Muitas vezes não vai ter imposto algum para você pagar. E você vai entender isso daqui com calma no decorrer do vídeo. Mas são basicamente 4 informações que a gente precisa dar para a Receita Federal na declaração do Imposto de Renda de 2021. Eu tô aqui com a minha colinha, um roteirinho que eu fiz para não esquecer de nenhuma das partes da sua declaração. Esse vídeo daqui vai ser completo. Tudo que você precisa declarar sobre ações, você vai aprender aqui. E as 4 coisas são as seguintes: os investimentos que você tinha em carteira no dia 31/12 de 2020, os valores recebidos na forma de proventos, as vendas realizadas e os valores recebidos com aluguel de ações. Tudo isso daqui ao longo do ano de 2020. E a gente já vai partir para ela aqui na tela do meu computador agora, só que antes eu queria te pedir para dar uma fortalecida aqui nesse vídeo, porque me deu um trabalho gigantesco para compilar todas essas informações, organizar aqui de forma cronológica no vídeo, gravar, publicar e disponibilizar gratuitamente para você. Então, como uma forma de retribuição, dá aquela fortalecida nesse vídeo, deixa o like aí embaixo, aproveita para se inscrever também no canal, no botão vermelho, porque eu ainda vou lançar um vídeo ensinando a declarar os fundos imobiliários no Imposto de Renda, e se você estiver inscrito, você vai receber as notificações quando o vídeo estiver disponível. Aproveita também para deixar um comentário aí embaixo, escreve aí: esse ano o leão não me pega, só para dar aquela fortalecida no engajamento do vídeo, beleza? Vamos lá então, eu vou dividir esse vídeo aqui em 6 momentos diferentes para facilitar o seu entendimento do vídeo. Nos 2 primeiros, a gente vai fazer alguns preparativos que a gente precisa para facilitar a nossa declaração do Imposto de Renda 2021. E nas outras 4 partes, a gente vai de fato fazer a declaração das ações lá no programa da Receita. Então a primeira parte que você precisa fazer aqui é o download do programa da Receita Federal. Sem esse programa, você não consegue fazer a sua declaração de Imposto de Renda. E lembrando aqui, abrindo um parênteses, que se você for dependente de alguém na sua declaração de Imposto de Renda, você precisa fazer a sua declaração, que você vai aprender nesse vídeo de hoje, dentro da declaração dessa pessoa, na aba de dependentes dessa pessoa que é o seu responsável. Você não pode entregar 2 declarações diferentes, beleza? Mas aí, para você baixar então o programa da Receita Federal, para você fazer a sua declaração, você vai vir aqui no Google e digitar IRPF 2021 Download. Aí você vai abrir aqui o primeiro link que aparecer. Eu vou deixar o link desse site aqui na descrição também, caso você queira facilitar. Você vai clicar aqui no primeiro link, que é o site do governo federal, e aí você vai fazer o download aqui do programa, esperar abrir aqui a página. Você vai fazer o download aqui referente ao seu sistema operacional. No meu caso aqui, e na grande maioria das pessoas, eu acredito, vai ser o programa para Windows. Só que se o seu computador for um Linux ou um Mac, você pode fazer aí o download referente ao que funciona no seu computador. No meu caso, na grande maioria das pessoas, vai ser Windows, então eu vou clicar aqui no Windows para fazer o download. O programa tá baixando aqui, então eu vou fazer um corte bem rápido nesse vídeo. Quando ele estiver concluído, eu volto. Pronto, o programa já terminou de fazer o download aqui. Você vai simplesmente clicar nesse botãozinho aqui que acabou de carregar e vai seguir o procedimento de instalação tranquilamente. Não tem complicação nenhuma, é só seguir as instruções que o programa de instalação vai te fornecer. Essa daqui é a cara do programa de instalação. Você vai só clicar aqui no botão de sim e vai avançar aqui com tudo que ele pede tranquilamente. É um programa do governo, não tem por que ter medo. Depois que a instalação for concluída aqui, ele vai te perguntar se você quer criar um atalho na sua área de trabalho. Eu recomendo sempre que você crie para ficar mais fácil o acesso, e é só você clicar aqui no botão de concluir. E aí pronto, o programa já vai abrir aqui automaticamente para você logo depois de você clicar nesse botão de concluir, ou se ele não abrir, você vai lá na sua área de trabalho, no seu desktop, onde você criou o atalho, e clica para abrir. Não
tem complicação nenhuma, o programa aqui, processo de baixar e instalar é muito simples, igual a qualquer processo de instalação de qualquer programa da internet. Depois que você tem acesso a essa tela aqui, você vai ter a opção de iniciar importando uma declaração de 2020 ou iniciar uma declaração do zero, iniciar uma declaração em branco aqui. Como essa daqui provavelmente é a sua primeira declaração, você não entregou a declaração do ano de 2020, você vai clicar aqui em iniciar a declaração em branco. Se você já tiver feito no ano passado, você pode iniciar importando aqui, porque ele já vai puxar alguns dados e vai facilitar a sua declaração. Mas nesse vídeo eu vou iniciar um em branco para mostrar para você o procedimento completo. É só clicar aqui em iniciar a declaração em branco, colocar o seu CPF e o seu nome e apertar aqui em OK. Eu vou cortar essa parte para não divulgar o meu CPF e eu volto com você daqui a pouco. Pronto, voltei aqui depois de preencher o meu CPF e essa daqui é a cara da declaração do Imposto de Renda 2021. Só que antes da gente começar essa declaração, a gente vai para a segunda parte do vídeo, que vai ser uma parte de coleta de informações. Existem alguns sites e alguns documentos que facilitam muito a nossa vida na hora de declarar as nossas ações do Imposto de Renda, e é atrás deles que a gente vai agora. Os primeiros documentos que você precisa coletar são os informes de rendimentos. Vai estar aparecendo na tela aí agora uma foto de um informe de rendimento para você se familiarizar com ele. Esses informes de rendimento, eles são documentos que são emitidos pelos bancos escrituradores das ações. Toda ação que é listada na Bolsa de Valores tem um banco escriturador por trás, que normalmente é o Itaú, o Bradesco ou o Banco do Brasil. E esses documentos são enviados todo ano pelos Correios para os acionistas das ações. Então, se você não recebeu os seus informes de rendimento, a menos que aconteça alguma confusão no caminho, você ainda vai receber esses documentos pelos Correios. Caso você queira adiantar ou você está desconfiado que aconteceu alguma coisa com seus informes de rendimento, você pode entrar nesse site aqui, o fundamentei.com, e você pesquisa aqui de uma em uma as ações que você tem na sua carteira. Eu vou pesquisar aqui, por exemplo, as ações da Magazine Luiza. Vamos ver aqui, só para eu te dar como exemplo, escolhido aqui aleatoriamente. Você vai descer aqui nessa aba da Magazine Luiza e você vai olhar o que o site te diz que é o escriturador, o banco escriturador dessa ação. Aqui no caso da Magazine Luiza, o Fundamentei, que é o site, está me dizendo que o escriturador é o Itaú. Tá escrito aqui, escriturador Itaú. Esse daqui que é o banco escriturador na Magazine Luiza na Bolsa de Valores. E aí o que você vai fazer? Você vai entrar em contato com cada um dos bancos escrituradores de cada uma das ações que você tem na sua carteira e pedir a eles fazer a solicitação do informe de rendimentos. Alguns deles, inclusive, podem disponibilizar diretamente o download via Internet Bank se você for correntista. Mas normalmente é só você entrar em contato com os bancos e fazer a solicitação dos informes de rendimento que eles te disponibilizam. Não tem muito estresse. É claro aqui que existem alguns documentos similares. Algumas corretoras, por exemplo, podem disponibilizar os seus próprios informes, mas eu recomendo a você que sempre prefira os informes de rendimentos dos bancos escrituradores, porque eles são documentos padronizados. Os outros informes ou documentos similares podem ter algumas discrepâncias, algumas coisas ali que não estão dentro do padrão e podem dificultar a sua declaração. Então, se possível, sempre prefira o informe de rendimento do banco escriturador, que, recapitulando, você recebe pelos Correios, ou então você pode entrar em contato com os bancos escrituradores das ações que você tem na sua carteira e fazer a solicitação. Uma segunda fonte de informação aqui para você que vai ser muito útil na hora de declarar suas ações é o site do SEI, o canal eletrônico do investidor. Você vai entrar nesse site aqui, todo investidor em Bolsa de Valores cria uma conta automaticamente quando compra sua primeira ação. Caso você nunca tenha acessado, é só você clicar aqui em gerar a primeira senha e entrar, e aí você vai fazer uso de algumas tabelas aqui dentro do SEI. Eu vou fazer o meu login aqui e eu já volto com você. Pronto, essa daqui que é a interface do SEI, é o canal eletrônico do investidor. Se você investiu em ações em 2020, você tem uma conta aqui, mesmo que você nunca tenha acessado, é só você clicar ali em gerar a sua primeira senha, e aí uma vez aqui dentro do portal do SEI, você vai vir aqui na opção de extratos informativos e vai clicar em negociação de ativos. Aqui nessa parte de negociação de ativos, você vai selecionar em instituição a sua corretora, no meu caso aqui é a corretora Clear, a que eu utilizo, e você vai selecionar aqui o período de análise, que no nosso caso, para a declaração do Imposto de Renda de 2021, vai ser aqui de 1º de janeiro de 2020 até 31/12 de 2020. Você vai selecionar esse período aqui e clicar em consultar. E aí o SEI vai abrir aqui para você uma tabela com todas as suas movimentações. Você vai guardar essa tabelinha aqui que ela vai ser muito útil pra gente na hora de declarar. E o terceiro e último site que você vai precisar deixar aberto para utilizar como consulta é esse daqui, o informederendimentos.com/CNPJ das empresas da Bolsa. Eu vou deixar esse link aqui na descrição também, caso você queira acessar mais rapidamente. Nesse site aqui, você vai ter uma lista de todos
todos os CNPJs de todas as empresas da Bolsa de Valores, porque a Receita Federal pede essa informação, o CNPJ das empresas, em vários momentos da declaração. Então aqui é uma fonte fácil que a gente tem para achar esse CNPJ. Então, de informação prévia, de preparativo que a gente precisa é basicamente isso daqui. Vamos abrir o programa da Receita e começar a declaração logo, que a gente já enrolou demais. E aí, como eu comentei, essa parte da declaração eu dividi em 4. Vamos começar aqui pela primeira parte, que é a declaração das posições, dos investimentos que você tinha na data de 31/12 de 2020. Para você fazer essa parte da declaração, você vai descer aqui dentro de fichas da declaração e clicar em bens e direitos. E aí ele vai abrir esse quadro aqui. Dentro desse quadro, você vai clicar nesse botãozinho aqui embaixo de novo, que é para você informar uma das ações que você tinha na sua carteira. Isso daqui vai criar dentro do programa da Receita o que a gente chama de linha. E cada ativo, cada ação que você tem na sua carteira, você vai ter que criar uma linha diferente para ela. Então você vai ter que clicar nesse novo aqui para cada uma das ações que você tem na sua carteira e preencher as informações que eu vou te mostrar aqui agora. Nessa opção de código, você vai preencher com 31, que é o código referente a ações. Aqui embaixo, na parte de localização, já está preenchido Brasil, que é o código 105. Nessa parte aqui que está cinza para mim, bem ao direito pertencente ao titular ou dependente, é que você vai preencher se você for dependente de alguém, se você estiver declarando as suas ações dentro da declaração dos seus pais, por exemplo. Aí eles vão ter que te cadastrar como dependente aqui dentro, o que eles provavelmente já fazem, e você vai selecionar aqui como dependente. Como eu iniciei uma declaração do zero e eu não cadastrei ninguém como dependente, não dá para eu selecionar. Já está selecionado aqui automaticamente como titular. Só que se eu fosse fazer a declaração como dependente, é só trocar aqui desse titular para dependente. Nesse campo aqui de CNPJ, você vai colocar o CNPJ da empresa que você está declarando, da ação que você está declarando nessa linha aqui da declaração da Receita Federal. Então você vai lá naquele site do CNPJ, você vai procurar aqui a ação que você está declarando, vai copiar o CNPJ e vai jogar aqui na declaração da Receita Federal. Eu vou colocar um CNPJ aleatório aqui só para simplificar a declaração do nosso vídeo. Como eu não estou fazendo aqui uma declaração real, a gente pode colocar qualquer número aqui. Na sua declaração é só você ir lá no site e puxar o CNPJ correto da empresa. Nesse campo de discriminação aqui, você vai ter que informar algumas informações, dentre elas a quantidade de ações que você tem dessa empresa que você está declarando, o nome dessa empresa, o código de negociação dessa empresa, o ticker que ela é negociada na Bolsa de Valores e o custo total de aquisição que você teve por essas ações que você está declarando. Aqui eu acho importante de te lembrar que ações ordinárias e ações preferenciais de uma mesma empresa são encaradas pela Receita como ações diferentes, como ativos diferentes. Então você vai ter que colocar cada uma delas em um item diferente aqui dentro da declaração. Se você tem ordinárias e preferenciais de uma mesma empresa, primeiro você faz aqui o bem das ordinárias e depois você cria um item novo, aperta naquele botão de novo para preencher as preferenciais. E quanto ao custo de aquisição, que você tem que preencher aqui na discriminação também, é importante de lembrar que esse daqui é o custo que você pagou pelas ações e não o quanto elas estavam valendo na data de 31/12 de 2020. É o quanto que você pagou para comprar essas ações. É o custo de aquisição e não o valor das ações. Muita gente confunde isso daqui. Mas vamos com calma nessa parte aqui, que todas as informações que a gente precisa estão lá naquela tabelinha do SEI que eu te falei para você abrir e guardar. Você vai descer aqui para a tabelinha de resumo, que tem aqui resumo dos negócios no período, e você vai ter todas as informações que você precisa. Eu vou utilizar como exemplo aqui da declaração as ações da Fleury. Se você reparar bem na tabelinha do SEI, eu comprei aqui ações da Fleury no mercado integral, FLRY3, comprei 100 unidades aqui, quantidade de compra, mas eu também comprei FLRY3F no mercado fracionário, eu comprei 18 unidades. Isso daqui também é encarado pela Receita como coisas diferentes, então eu vou ter que preencher um bem ali para a Fleury no mercado integral, para essas 100 unidades, e um outro bem para a Fleury no mercado fracionário, que são essas outras 18 unidades aqui. Eu vou ter que fazer 2 preenchimentos dentro daquela aba de bens e direitos, um para cada. Só que tem um porém aqui. Quando a gente abriu essa tabelinha do SEI, a gente selecionou o período de análise de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020. Então essa tabelinha que a gente está vendo aqui é exclusivamente sobre o ano de 2020, porque esse vídeo é direcionado para as pessoas que começaram a investir no ano passado. Só que se você começou a investir antes de 2020 e essa daqui é a sua segunda declaração de imposto de renda, ou pelo menos deveria ser, você vai precisar mudar aquele período que a gente selecionou no SEI, quando a gente selecionou de 1º de janeiro de 2020 até 31/12 de 2020. Na hora que a gente abriu essa tabelinha aqui, você vai ter que voltar e selecionar ali o primeiro dia do ano que você começou a investir até a data de 31/12 de 2020. Caso contrário, você vai fazer essa declaração errada. Se o SEI, por qualquer motivo que seja, não te permitir fazer isso, não te permitir voltar ali no período selecionado, muito provavelmente
provavelmente você vai conseguir, mas caso aconteça de você não conseguir, você vai ter que abrir a sua corretora que você negociou as suas ações e baixar uma por uma as notas de corretagem para poder fazer essa averiguação. Isso daqui, lembrando, se você começou a investir antes de 2020, se essa daqui é a sua segunda declaração de imposto de renda. Para você que começou a investir no ano de 2020, pode ficar tranquilo, tudo que você precisa tá aqui no SEI, não precisa baixar a nota de corretagem na corretora não. Mas aí então, voltando aqui para a declaração, eu vou utilizar como exemplo as ações da Fleury. O código que eu preciso já tá aqui, FLRY3, esse daqui é o ticker da Fleury. E a quantidade de ações que eu comprei também tá aqui, são 100 ações de Fleury. Então eu já vou jogar isso daqui no programa da Receita na parte de discriminação. Eu vou escrever aqui 100 ações da Fleury, código de negociação FLRY3. Aqui então só vai ficar faltando a gente preencher com o custo total de aquisição, quanto que eu paguei por essas 100 ações da Fleury. E para achar essa informação, para fazer esse cálculo, a gente vai voltar lá na tabelinha do SEI e a gente vai ver aqui que eu comprei 100 ações de Fleury por um preço médio de R$ 24,22. A conta aqui é muito simples, você só vai multiplicar o seu preço médio, que a tabelinha do SEI já te diz qual é, pela quantidade de ações que você comprou. Então aqui no meu caso eu vou multiplicar R$ 24,22 pela quantidade de 100, o que dá aqui um total de R$ 2.422. A esse valor aqui, se você quiser, você pode acrescentar todos os seus custos operacionais, como taxa de corretagem, como emolumentos e como taxa de liquidação. Como a minha corretora não cobra taxa de corretagem e os outros custos são praticamente insignificantes, eu não vou fazer essa adição porque dá muito trabalho. Eu vou ter que abrir nota de corretagem por nota de corretagem para ir somando ali centavo por centavo dos custos operacionais para poder acrescentar nesse custo aqui de R$ 2.422, então na minha visão é algo que não vale a pena. E isso daqui só faria sentido se eu tivesse vendido essas ações da Fleury acima do limite de isenção mensal do imposto de renda, que é do valor de R$ 20 mil, porque aí, como a gente vai ver mais pra frente do vídeo, eu poderia utilizar esses custos para abater um pouquinho do imposto que eu tenho a pagar. Como não é o caso, eu nem sequer vendi as ações da Fleury e os custos realmente são bem baixos, eu não vou fazer essa conta aqui com os custos operacionais. Eu vou preencher esse valor aqui na declaração do imposto de renda assim mesmo. Vou escrever custo total de aquisição, R$ 2.422. E aí aqui embaixo, pra gente concluir a declaração das ações da Fleury, a gente tem dois campos, a situação em 31/12/2019 e a situação em 31/12/2020. Nessa aqui de situação em 31/12/2020, você vai só repetir o valor do custo total de aquisição que você acabou de colocar na discriminação. Vai colocar aqui R$ 2.422. Nesse outro espaço aqui de situação em 31/12/2019, se você tiver importado a declaração do ano passado, caso você tenha feito, já vai estar aparecendo aqui o valor que você declarou. Como a gente iniciou uma declaração do zero na hora que a gente abriu aqui o programa da Receita, justamente porque esse vídeo é indicado para quem começou a investir em 2020, para quem está fazendo a primeira declaração do imposto de renda, esse campo aqui de situação em 31/12/2019 é zero. Você vai preencher com zero aqui e dar o OK. E aí pronto, essa ação aqui da Fleury já está declarada. Aparece aqui na linha da parte de bens e direitos, você pode conferir ou até editar se você quiser. E aí você vai ter que repetir esse mesmo procedimento para cada uma das ações que você tem na sua carteira, para cada uma dessas linhas aqui do SEI, do canal eletrônico do investidor. Nesse exemplo aqui da Fleury, que a gente acabou de declarar, foi tudo muito simples, porque eu só comprei as ações. Eu comprei 100 unidades de Fleury e nada mais. Mas eu vou te dar um exemplo aqui agora de como você deveria fazer o preenchimento dessa declaração se você também tivesse vendido alguma ação. Aqui no quadro do SEI, a gente tem, por exemplo, as ações da Ambev, de código ABEV3, que eu comprei 200 unidades e vendi 100. É uma situação bem diferente da Fleury, que eu só comprei 100 unidades e não vendi nada. Aqui nesse exemplo da Ambev, eu vendi metade das ações que eu comprei. Vamos lá então no programa da Receita para eu fazer a declaração aqui da Ambev e te mostrar as principais diferenças. Só que lembrando aqui que você tem que fazer a declaração de todas essas linhas do SEI. Eu fiz a declaração aqui da Fleury só como exemplo e tô fazendo da Ambev aqui agora só como exemplo. O certo seria eu fazer de todas essas linhas, tá? Então vamos voltar lá na declaração da Receita, vamos clicar aqui no botão de novo mais uma vez, vamos preencher com o código 31, que é o código das ações, a gente está declarando aqui a Ambev, o código 105 do Brasil já está preenchido aqui, o CNPJ da empresa, você vai voltar naquele site que a gente abriu, procurar aqui o CNPJ da Ambev, copiar e jogar aqui no programa. Eu vou preencher com números aleatórios porque essa declaração aqui não é a minha declaração real, é só uma declaração de exemplo. Nesse campo de discriminação aqui, a primeira informação que a gente precisa dar é a quantidade de ações que a gente tinha na data de 31/12/2020. Eu comprei 200 ações de Ambev, mas eu vendi 100, então eu fechei o ano de
2020 só com 100 ações de Ambev, não as 200 que eu comprei inicialmente. Então o que eu vou colocar aqui nesse campo de discriminação vai ser o seguinte, bem parecido com o que eu fiz na Fleury. Eu vou colocar aqui 100 ações da Ambev, que foi a quantidade que eu fechei o ano de 2020, as 200 que eu comprei menos as 100 que eu vendi, totalizando 100 ações, vírgula, código de negociação ABEV3. O ponto de atenção que a gente precisa ter aqui nessa parte da discriminação é com o custo total de aquisição. A gente vai voltar aqui na tabelinha do SEI e a gente vai ver que eu comprei 200 unidades de Ambev pelo preço médio de R$ 12,42 e eu vendi 100 unidades pelo preço médio de R$ 14,20. Ao invés de multiplicar esse 200 aqui, como a gente fez com o exemplo da Fleury, pelo meu preço médio de compra, eu vou ter que multiplicar a minha quantidade final de ações no dia 31/12 de 2020, que no caso é 100 ações. É os 200 que eu comprei, menos os 100 que eu vendi. Então as 100 ações que eu tinha na data de 31/12 de 2020, as 200 que eu comprei, menos as 100 que eu vendi, multiplicado pelo meu preço médio de compra de 12,42, 100 aqui vezes 12,42, totaliza R$ 1.242. Esse daqui que é o custo total de aquisição que eu tenho que lançar no programa da Receita. Então é muito simples, você só vai preencher aqui do lado do ponto, depois da parte de discriminação que a gente já preencheu, com o seguinte, custo total de aquisição e o valor, que no meu caso é R$ 1.242. E como a gente já viu lá no exemplo da Fleury, esse daqui é o mesmo valor que você vai ter que colocar na situação em 31/12 de 2020, 1.242. Na parte aqui de situação em 31/12 de 2019, você vai deixar como zero, porque essa daqui é a sua primeira declaração, você não tem nada declarado no ano de 2019. E aí pronto, você vai clicar aqui no OK e é mais uma ação que você já concluiu. Você vai ter que declarar aqui todas as outras agora da tabelinha do SEI. Só que se você estiver prestando atenção no vídeo, você percebeu que essa operação que eu fiz com a Ambev foi uma operação lucrativa. Se a gente vier aqui na tabelinha do SEI, a gente percebe que eu comprei 200 unidades de Ambev pelo preço médio de R$ 12,42, o que totaliza uma quantia de R$ 2.484, e eu vendi 100 ações pelo preço médio de R$ 14,20, o que totaliza aqui uma quantia de R$ 1.420. Como o meu preço médio de venda aqui de R$ 14,20 foi maior do que o meu preço médio de compra de R$ 12,42, a gente consegue concluir que a minha venda aqui foi lucrativa. Eu tive lucro na venda dessas 100 ações de Ambev. Se a gente subtrair aqui essa quantia de R$ 1.420, que é a quantidade aqui de 100 ações que eu vendi, multiplicado pelo meu preço médio de venda, se a gente pegar esse valor e subtrair aqui do meu custo total de aquisição das ações de Ambev, que foi de R$ 1.242, a gente vai ter um lucro aqui de mais ou menos R$ 200. Então esses R$ 200, eles precisam ser declarados aqui no programa da Receita também, porque eu fiz uma venda com lucro. Só que isso vai ficar mais pra frente aqui no nosso vídeo pra gente não confundir as coisas por enquanto. Eu só tô te falando isso daqui pra você ficar atento e entender qual é a lógica da declaração do imposto de renda. Por enquanto, você só vai guardar essa informação que lá na frente desse vídeo eu vou te mostrar como que você faz pra declarar suas vendas de ações. Aqui até o momento a gente só declarou as posições de ações que você tinha na data de 31/12 de 2020, a quantidade de cada uma das ações que você tinha em carteira nessa data. Mas aí depois que você repete esse procedimento para cada uma das ações da sua carteira, para cada uma dessas linhas aqui da tabela do SEI, a gente pode partir para a segunda parte da declaração, que é a declaração dos proventos. E essa parte aqui a gente subdivide em 5 para facilitar o entendimento. São 5 recebimentos que a gente precisa declarar aqui dentro da parte de proventos. Eu tô com minha colinha aqui para não esquecer de nenhum deles, e são os dividendos que foram recebidos ao longo do ano de 2020, os juros sobre capital próprio, os juros sobre capital próprio em trânsito, os rendimentos dos juros sobre capital próprio e as bonificações de ações. Vamos começar pelos dividendos. Para declarar os dividendos, você vai ter que vir aqui nessa parte de fichas da declaração, na mesma parte que ficam os bens e direitos que a gente entrou no começo do vídeo, só que você vai clicar aqui em rendimentos isentos e não tributáveis. As informações que você vai precisar para fazer essa parte da declaração estão todas nos informes de rendimento, que são as cartinhas que você recebe todo ano pelos correios. E o procedimento que você vai ter que seguir aqui para declarar cada item dos dividendos que você recebeu vai ser basicamente o mesmo que a gente acabou de fazer lá nos bens e direitos com as posições que você tinha na data de 31/12 de 2020. Você vai clicar aqui no botão de novo, aqui embaixo, lembrando que para cada dividendo listado no informe de rendimentos, para cada dividendo que você recebe das ações, você vai ter que declarar em um item diferente aqui. Os dividendos de uma ação são um item, os dividendos de outra ação são outro item e por aí em diante. E aí aqui dentro, na parte de tipo de rendimento, você vai digitar o número 9 para selecionar aqui lucros e dividendos
recebidos. Nessa parte aqui de tipo de beneficiário, é aquela questão de selecionar se é titular ou dependente, depende aí de você. Na parte aqui de CNPJ da fonte pagadora e nome da fonte pagadora, você vai preencher com o CNPJ da empresa que está te pagando esses dividendos e o nome dessa empresa. Para isso, é só você vir naquele site, naquela tabelinha que a gente tem, puxar aqui o nome da empresa e o CNPJ que você está declarando de acordo com o seu informe de rendimentos. Como eu não estou fazendo a declaração real, eu vou deixar isso daqui em branco, ou melhor, vou preencher aqui com nomes aleatórios, né? Um CNPJ aleatório, e eu vou colocar aqui empresa X, só para não deixar em branco. Nessa parte de valor aqui embaixo, você vai preencher com o valor que está aparecendo no informe de rendimentos. O informe de rendimentos vai te mostrar quanto que você recebeu de dividendos no ano de 2020 para cada uma das ações que você tinha na sua carteira. Você vai pegar esse valor para a ação que você está declarando aqui, a empresa X, no nosso exemplo hipotético, e você vai preencher aqui o valor que for. Pode ser R$2, R$200, tanto faz. Depende aí do que está no seu informe de rendimentos. E aí pronto, você vai clicar aqui em OK e repetir esse mesmo procedimento para cada uma das distribuições de dividendos que você tem no seu informe de rendimentos. É só clicar aqui em novo e preencher da exata mesma forma. Depois disso, você pode partir para a declaração dos juros sobre capital próprio, que é a segunda subdivisão que a gente fez aqui dentro da declaração dos proventos. E para isso, você vai vir na aba aqui de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva. É embaixo da de rendimentos isentos e não tributáveis que a gente acabou de clicar para declarar os dividendos. E o procedimento aqui é basicamente o mesmo. Você vai vir aqui no botão de novo, na parte de tipo de rendimento, você vai utilizar o código 10, que é referente a juros sobre capital próprio, vai preencher aqui com o CNPJ da fonte pagadora, que é o CNPJ da empresa que está te pagando esses juros sobre capital próprio, vai colocar aqui o nome da empresa, eu vou colocar empresa Y só de exemplo, e vai puxar o valor que está descrito no informe de rendimentos. Da mesma forma que você puxou o valor dos dividendos que foram distribuídos por cada ação no ano de 2020, os informes de rendimento vão ter também os valores que foram distribuídos em juros sobre capital próprio. E te lembrando aqui que esses valores de juros sobre capital próprio já são líquidos de imposto. Os juros sobre capital próprio, eles são tributados em 15%, só que essa tributação é retida na fonte. Então o valor que você recebe no seu informe de rendimentos já é líquido de imposto, você já pagou imposto por ele. Aqui na declaração, você só vai preencher, não tem nada a pagar. Você vai então puxar o valor aí dos juros sobre capital próprio que foram pagos no informe de rendimentos, vou colocar aqui R$50, por exemplo, vai dar OK e vai repetir esse mesmo procedimento para cada uma das linhas aí do seu informe de rendimentos, para cada uma das ações que te pagou juros sobre capital próprio no ano de 2020. E aí depois que você concluir isso, a gente pode partir para o terceiro tipo aqui de provento que você precisa declarar, que são os juros sobre capital próprio em trânsito. Os juros sobre capital próprio em trânsito nada mais são do que os juros sobre capital próprio que foram declarados pela empresa, mas que ainda não foram pagos. A gente acabou de declarar aqui dentro da aba de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva os juros sobre capital próprio que foram declarados e pagos pela empresa. Só que a gente pode ter também os juros sobre capital próprio que estão em trânsito, que a empresa declarou, mas ainda não pagou. São os juros sobre capital próprio que ficaram para o outro ano, que a empresa anunciou aqui, mas ela só vai pagar no próximo ano. Então são um direito de recebimento dos acionistas. E aí, por causa disso, a gente vai voltar aqui para a aba de bens e direitos e declarar esses juros sobre capital próprio dentro dela, justamente porque eles são um direito de recebimento. Você vai receber esses juros sobre capital próprio ainda. A empresa anunciou, declarou que pagaria, mas você ainda não recebeu. Então é o seu direito receber esses juros sobre capital próprio. Por isso que a gente declara aqui dentro da aba de bens e direitos. Essa daqui, caso você não lembre, é a mesma aba que a gente declarou as posições das ações que você tinha em 31/12 de 2020. A gente tem aqui o exemplo que eu utilizei com a Fleury e com a Ambev. E um parênteses bem rápido aqui é que essa situação dos juros sobre capital próprio em trânsito também pode acontecer com outros tipos de proventos, como os próprios dividendos ou então bonificações de ações. Nós podemos ter dividendos em trânsito ou bonificações em trânsito, só que isso daqui não é muito comum. O próprio juro sobre capital próprio em trânsito já é um evento que é bem raro de acontecer na Bolsa de Valores. Os dividendos e as bonificações em trânsito, então, são mais raros ainda. Não são eventos que acontecem com muita frequência na Bolsa. Então eu tô te ensinando como declarar aqui, mas é bem provável que você não precise preencher nada nessa parte. Você vai olhar os seus informes de rendimento e se ele não estiver listando nada em trânsito, nenhum juro sobre capital próprio em trânsito, nenhuma bonificação em trânsito ou nenhum dividendo em trânsito, você não tem nada a preencher aqui nessa parte dentro de bens e direitos. Se você olhar o seu informe de rendimentos, a cartinha que você recebe pelos correios e tiver algo em trânsito, você vai clicar aqui no botão de novo e vai utilizar o código 99 para declarar, que é o código aqui referente a outros bens e direitos. A parte de localização aqui tá certa, é Brasil, e a gente tem que preencher então a parte de discriminação. E o que você vai preencher aqui nessa parte é o seguinte, você vai colocar créditos em trânsito, tracinho, juros sobre capital próprio a receber, ponto. E aí você vai colocar aqui o nome da empresa, pode ser a empresa aí que você está declarando,
.cnpj da empresa que você pega naquele site que a gente abriu. É assim que você vai preencher essa parte de discriminação. Nessa parte aqui de situação em 31/12/2020, você vai preencher com o valor que você tem a receber, que vai estar especificado no seu informe de rendimento, se existir alguma coisa. E essa parte aqui de situação em 31/12/2019, você vai deixar com 0, porque essa daqui é a sua primeira declaração. Então eu vou colocar aqui um valor de R$20 de forma bem aleatória. E lembrando aqui que se você tiver a receber dividendos ou bonificações em trânsito, você vai substituir essa parte aqui de juros sobre capital próprio a receber por dividendos a receber ou bonificações a receber. Fica aí de acordo com o seu informe de rendimentos. Mas uma vez que você preenche isso daqui, você pode dar OK e aí você vai repetir esse mesmo procedimento para cada um dos créditos em trânsito que você tiver. E aí depois disso, então, a gente pode partir aqui para o quarto tipo de provento que você tem que declarar na declaração de imposto de renda de 2021, que são os rendimentos dos juros sobre capital próprio. Algumas empresas aqui, como o Banco do Brasil, de código de negociação BBAS3 e BB Seguridade, de código BBSE3, distribuem para os seus acionistas os rendimentos dos juros sobre capital próprio até a data de pagamento. Ou seja, essas empresas distribuem para os acionistas o que os juros sobre capital próprio renderam até a data que eles foram distribuídos para os acionistas. E aí, se você tiver recebido esse tipo de provento, você vai ter que colocar ele aqui também na declaração do imposto de renda, separados dos juros sobre capital próprio e dos juros sobre capital próprio em trânsito. Só que essa declaração vai ser na mesma aba que você utilizou para declarar os juros sobre capital próprio, que é aqui a de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva. Você vai olhar o seu informe de rendimentos, ver se existe algum rendimento de juros sobre capital próprio, que é bem comum em empresas como Banco do Brasil e BB Seguridade. Se tiver, você vai clicar aqui em novo. Lembrando que para cada rendimento de juros sobre capital próprio que você receber, você vai ter que criar um item novo desse aqui e você vai utilizar o código 12, que é referente a outros. Nessa parte aqui de CNPJ da fonte pagadora e nome da fonte pagadora, você já sabe, vai preencher com o CNPJ da empresa e com o nome da empresa. Vou colocar aqui a empresa X novamente. Nessa parte aqui de descrição, é o mesmo ali que a discriminação das outras declarações que a gente já fez. Você vai preencher aqui com rendimentos de juros sobre capital próprio da empresa X. Aqui você vai colocar o nome da empresa e na parte do valor você vai colocar aqui qual foi o rendimento de juros sobre capital próprio que foi especificado no seu informe de rendimentos. Eu vou colocar aqui um valor aleatório de R$10 e aí eu vou dar OK. E aí a última questão, a quinta que a gente precisa declarar aqui dentro da parte de proventos, que não é bem um provento, mas eu coloquei aqui para facilitar a didática do vídeo, são as bonificações de ações. Essa parte da declaração é um pouquinho mais chata, porque normalmente as bonificações não são informadas nos informes de rendimentos, como todos os outros tipos de proventos que a gente declarou até agora. E aí, para você saber se você recebeu uma bonificação ou não, você vai precisar vasculhar os comunicados e os fatos relevantes que foram emitidos pela empresa ao longo do ano de 2020 para saber se ela pagou alguma bonificação ou não. O ideal aqui seria você fazer esse acompanhamento de forma gradual, conforme as coisas vão acontecendo. Se uma empresa anuncia em fevereiro, por exemplo, uma bonificação, o ideal seria você anotar essas informações e guardar para te ajudar na declaração do imposto de renda, para você não ter que ficar correndo atrás do trabalho braçal na véspera da declaração. Esse daqui seria o mais inteligente, mas como eu sei que a esmagadora maioria de quem está assistindo esse vídeo não fez esse acompanhamento ao longo do ano, eu vou te mostrar uma forma aqui, bem trabalhosa para ser sincero, mais efetiva de você encontrar essas informações e preencher a sua declaração da forma correta. Você vai fazer o seguinte, você vai precisar entrar no site de relações com investidores de cada uma das empresas que você investe. Aqui eu vou utilizar como exemplo o site de relações com investidores da VEG. É só você digitar no Google o nome da empresa e RI logo em seguida, que significa Relações com Investidores. E aí você vai clicar no primeiro site que aparecer e você vai procurar aqui dentro do site a parte de comunicados e fatos relevantes, que no caso aqui da VEG fica logo em cima, publicações e comunicados. E aí você vai abrir aqui a parte de avisos, comunicados e fatos relevantes. E aí o que você vai ter que fazer é selecionar aqui o ano de 2020 e olhar de um em um aqui os documentos, os fatos relevantes, para ver se houve alguma bonificação declarada pela empresa no ano de 2020. Se tiver, se a empresa pagou alguma bonificação, você vai precisar declarar da seguinte forma. Você vai voltar aqui para a declaração do imposto de renda e você vai entrar na parte de rendimentos isentos e não tributáveis. E aí, como já é padrão, você vai clicar aqui em novo para declarar um novo item, essa bonificação dessa empresa que você encontrou. No meu caso aqui, supondo que a VEG tenha pagado uma bonificação no ano de 2020, eu vou vir aqui, apertar em novo e cadastrar a bonificação da VEG. Lembrando mais uma vez que para cada bonificação de cada empresa que você tem na sua carteira, você vai precisar fazer uma declaração diferente dessa daqui, vai ter que preencher um item novo, clicar naquele botãozinho de novo ali para cada ação, para cada bonificação que você recebeu. É bem trabalhoso, como eu falei, você vai ter que entrar em site de RI por site de RI, mas é a única forma que eu conheço se você não fez esse acompanhamento ao longo do ano. E aí aqui a gente supostamente declarando as bonificações
bonificações da VEG, a gente vai selecionar o número 18, que é referente aqui à incorporação de reservas ao capital ou bonificações em ações, que é justamente o que a gente está declarando. No caso aqui de CNPJ da fonte pagadora e nome da fonte pagadora, a gente vai preencher com o CNPJ e o nome da empresa. Supostamente aqui a gente está fazendo com a VEG, é o nome da empresa, e o CNPJ é só a gente voltar aqui para aquele site que a gente abriu no começo, puxar o CNPJ e colocar aqui. Eu vou colocar um número aleatório porque não é uma declaração real que eu estou preenchendo. E esse valor aqui vai ser o custo unitário atribuído, que consta no fato relevante da empresa que divulga a bonificação, multiplicado pela quantidade de ações bonificadas, a quantidade de ações que você recebeu. Vamos entender isso daqui com um exemplo bem claro que aconteceu com a Renner no ano de 2019. Eles listam aqui a situação e mostram como que você faz para declarar no imposto de renda, e eu acho que é um exemplo bem interessante para a gente entender como funciona. É o seguinte, aqui no ano de 2019, a Renner aprovou uma bonificação aqui de 10%. O que isso daqui quer dizer? Que para cada 10 ações que você tem, você receberia uma ação ordinária bonificada pela Renner com um custo unitário atribuído de R$ 14,44. Guarda esse valor aqui porque isso vai ser importante para o nosso cálculo. E para você participar desse direito de receber uma ação para cada 10 que você tem que ter as ações aqui até o dia 2/5 de 2019, que é a data ex aqui das bonificações. A partir dessa data aqui, você não mais vai ter o direito de receber as bonificações. Se você comprasse as ações da Renner depois dessa data, você não receberia mais as bonificações. Você teria que ter aqui as ações dessa carteira antes dessa data. Eu estou usando aqui um exemplo de 2019, mas se você quiser trocar aqui para 2020 para ficar palpável aí com a declaração de 2021, pode ficar ao seu critério. Eu estou usando um exemplo antigo só para explicar como que é o cálculo da bonificação, que é um cálculo um pouco chatinho. E aí é o seguinte, a Renner mostra aqui pra gente o procedimento para efetuar o lançamento da bonificação na declaração do imposto de renda pessoa física. Ela mostra aqui que as ações bonificadas devem ser lançadas na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis na linha 18, com o código aqui incorporação de reservas ao capital / bonificações em ações, que é justamente o que a gente está fazendo, dentro de rendimentos isentos e não tributáveis com o código 18. Então a gente está seguindo aqui perfeitamente as regras da Renner. E aí ela fala aqui pra gente que o valor a ser considerado será obtido pela multiplicação do custo unitário atribuído, que é esse R$ 14,44 aqui, vai estar no fato relevante da bonificação da empresa que você estiver declarando, multiplicado aqui pela quantidade de ações bonificadas, justamente o que eu te falei. Então é o seguinte, eles trazem um exemplo aqui pra gente entender. A gente tem um acionista com 1.000 ações das lojas Renner, LREN3, a um custo unitário, um preço médio aqui de R$ 24,00, o que totaliza um custo total de aquisição aqui de R$ 24.000. É só você pegar esse R$ 24,00 aqui e multiplicar pelas 1.000 ações. Esse 24 é o preço médio, esse 1.000 ações é a quantidade que ele tem em carteira. Totaliza aqui um custo total de aquisição de R$ 24.000. E aí a gente vai considerar um cenário em que essa bonificação aqui em cima, de uma ação para cada 10 que ele possui, foi aprovada. E aí nesse cenário aqui, com a aprovação da bonificação, esse acionista, se ele mantiver essa sua posição de 1.000 ações até a data de 2 de maio de 2019, que é a data ex, conforme a gente falou aqui em cima, a data a partir da qual você não mais tem o direito de receber as bonificações, se ele mantiver essas suas 1.000 ações até essa data, ele vai receber aqui 10% do que ele tem em ações bonificadas, ou seja, ele vai receber 100 ações. Ele vai receber aqui uma ação para cada 10, ele tem 1.000, então significa que ele vai receber 100 ações e vai ficar com um total aqui de 1.100 ações, que são as 1.000 que ele já tinha, mais as 100 bonificadas que ele recebeu. Só que isso daqui vai reduzir esse preço médio que esse acionista tem nas ações de R$ 24,00. Ele tem um preço médio aqui das suas 1.000 ações de R$ 24,00. Só que o custo unitário atribuído a cada uma das ações bonificadas aqui é de R$ 14,44. É um custo aqui menor do que o preço médio desse acionista. Então essas ações bonificadas vão fazer com que se reduza aqui o preço médio desse cara e, consequentemente, o custo total de aquisição que ele teve por essas 1.100 ações. Então o cálculo que a Renner faz pra gente aqui é bem simples. Conforme consta no aviso dos acionistas, o custo unitário atribuído a cada uma das ações bonificadas é de R$ 14,44. Tá aqui em cima. Assim, o custo total das ações bonificadas recebidas por este acionista é de R$ 1.444, que são os 14,44 do custo unitário atribuído multiplicado pelas 100 ações que ele recebeu de bonificação. E é justamente esse valor aqui de 1.444 que você vai precisar lançar na declaração do imposto de renda. É o custo unitário das ações aqui multiplicado pela quantidade que você recebeu. Essa parte da redução do preço médio eu vou te explicar daqui a pouco. Vamos jogar aqui logo na parte da declaração da receita, R$
1.444, que é o exemplo aqui que traz a Renner, né? Tô preenchendo aqui de forma completamente aleatória só para te mostrar como funciona. E aí você vai dar OK aqui para concluir essa parte da declaração. Mas aí você pode me perguntar como que você sabe a quantidade de ações que você tinha nessa data. No caso aqui da Renner, a data é de 2/5/2019. Aqui ele está considerando que o acionista manteve as ações, as 1.000 ações que ele tinha até essa data. Como que você sabe quantas ações você tinha na data aí que está no fato relevante da bonificação que você está declarando? Como você não anotou, como você não fez esse acompanhamento, você vai ter que voltar aqui na tabelinha do SEI, nessa primeira parte, e fazer aqui o cálculo manual. Você tem aqui a data de todos os negócios que você fez em 2020, você vai ter que ir somando aqui, data por data, a ação que você está declarando, até chegar na data específica da bonificação que você precisa declarar no imposto de renda. E aí você vai conseguir saber pela soma aqui quantas ações você tinha nessa data para poder declarar. Realmente é bem trabalhoso, eu não conheço uma forma mais simples de fazer essa parte da declaração se você não tiver feito esse acompanhamento ao longo do ano. Só que além de fazer esse lançamento aqui na parte de rendimentos isentos e não tributáveis, você vai precisar fazer esse ajuste do preço médio que eu comentei com você no exemplo aqui da Renner. O acionista aqui, ele tinha 1.000 ações a um preço médio de R$ 24,00, só que ele ganhou 100 ações a um custo unitário aqui de R$ 14,44. Então ele passou a ter 1.000 ações, só que o seu preço médio vai reduzir, justamente porque ele recebeu 100 ações a um preço aqui menor do que era o seu preço médio. Então a gente precisa fazer esse ajuste na declaração do imposto de renda. E aí então o que é que você vai fazer? Você vai voltar aqui na declaração do imposto de renda, você vai abrir novamente a parte de bens e direitos e você vai editar aquilo que você já preencheu. Você vai voltar na primeira parte aqui desse vídeo, que foi a parte da declaração da sua posição, dos investimentos que você tinha na data de 31/12/2020. Então vamos supor aqui que a bonificação aconteceu com as minhas ações da Ambev. Eu vou clicar aqui nas ações da Ambev, eu vou vir aqui no botão de editar e eu vou substituir aqui o custo total de aquisição, já que ele mudou com as ações que foram bonificadas. Para eu encontrar esse novo custo total de aquisição, eu simplesmente preciso somar esse valor aqui, que é o custo total de aquisição das minhas ações originais, que eu tinha antes da bonificação, com o valor total das bonificações que eu recebi, que no caso aqui da Renner, conforme a gente calculou e preencheu na parte de rendimentos isentos e não tributáveis, é de R$ 1.444. Então eu preciso somar essas duas parcelas, esses R$ 1.444 com essa parte aqui de R$ 1.242, o que vai dar aqui de forma bem aproximada algo em torno de R$ 2.700. Então eu vou substituir aqui por R$ 2.700 e eu vou copiar esse novo valor aqui para baixo, que é a parte de situação em 31/12/2020. E aí pronto, eu vou apertar aqui em OK e essa parte já está atualizada. Você já atualizou o custo total de aquisição com as bonificações que você recebeu. E aí você vai preencher isso daqui para cada uma das ações que você recebeu bonificação. Você vai vir aqui na parte de rendimentos isentos e não tributáveis, colocar a bonificação aqui, o valor da bonificação e ajustar a posição em bens e direitos para cada uma das ações que você recebeu bonificação. Só que ainda tem mais, isso daqui não acabou. Eu realmente falei que essa parte da bonificação é bem chatinha. No exemplo da Renner, o que você recebeu de bonificação foi um número inteiro. Se a gente voltar aqui, você vê que o investidor tinha 1.000 ações, ele recebeu uma ação para cada 10 que ele tinha, então ele recebeu aqui em bonificação 100 ações. 100 é um número inteiro. O que muitas vezes pode acontecer é você receber a bonificação em frações, por exemplo, receber 3,2 ações. Então o que vai acontecer nesses casos é que a empresa vai te bonificar com 3 ações, vai vender as frações restantes, no caso 0,2 aqui do exemplo que eu acabei de te dar, porque no Brasil é impossível você possuir frações de ações, então ela vai vender e vai te depositar esse dinheiro referente às frações. E aí se isso acontecer, como você já deve imaginar, se você for declarado com bonificações em frações, você vai ter que vir aqui na declaração do imposto de renda e fazer essa declaração dessas frações também. Elas vão ser feitas aqui na parte de rendimentos isentos e não tributáveis. Você vai clicar aqui em novo, como se fosse uma bonificação normal que a gente acabou de declarar, e vai utilizar aqui o código 26, que é referente a outros. Na parte aqui de CNPJ da fonte pagadora e nome da fonte pagadora, você já sabe, é o CNPJ da empresa e o nome da empresa que te pagou essa bonificação. Na parte aqui de descrição, você vai escrever simplesmente sobras de bonificações, não tem por que complicar ou escrever mais coisa. E no campo valor aqui, você vai preencher com o valor total que você recebeu das frações das ações que foram vendidas pela empresa e depositadas na sua conta. Então, se a gente voltar lá no exemplo da Renner, se ao invés de receber aqui 100 ações, por exemplo, da empresa, a gente considerasse aqui que ele fosse receber 10,5, vou trazer aqui para casa das dezenas para facilitar, né? Ele recebesse um número fracionário ao invés de um número inteiro, você teria que fazer essa declaração das sobras aqui, o 0,5 no caso, dentro da aba de rendimentos isentos e não tributáveis. Como a gente viu lá no exemplo da Renner, o custo atribuído aqui unitário para cada uma das ações foi de R$ 14,44. Como a sobra que a gente tem aqui nesse exemplo hipotético que eu tô te passando
passando é 0,5, você vai pegar esse 0,5, vai multiplicar por esses 14,44 e vai chegar no valor de R$ 7,22. Esse daqui é o valor que você vai precisar jogar na parte aqui da declaração no campo valor, R$ 7,22. E aí, é claro, depois que você preenche isso daqui, você pode dar OK, vai repetir esse mesmo procedimento para todas as frações de bonificações que você recebeu e aí você terminou a parte chata de bonificação. Lembrando aqui, é claro, que todas essas partes que a gente acabou de ver, elas só se aplicam se você tiver recebido bonificações no ano de 2020. Se nenhuma empresa que você investe fez bonificações no ano de 2020, você entrou no site de RI de cada uma delas, olhou fato relevante por fato relevante e não encontrou nenhuma bonificação, você não precisa preencher essa parte. Se tiver paciência, você vai repetir todo esse procedimento que a gente fez, desde ir até o site de relações com investidores, vasculhar os comunicados para ver se tem uma bonificação, até preencher aqui as sobras, como a gente acabou de fazer. Você vai repetir esse procedimento para cada uma das empresas que você tinha em carteira que fez bonificação de ações, e aí você terminou aqui a parte de declaração de proventos. A gente pode partir para a terceira parte da declaração do imposto de renda, que é a declaração das suas vendas de ações. Para começo de conversa aqui, se você não vendeu nenhuma ação no ano de 2020, você não precisa preencher nada nessa parte daqui. Se você vendeu, preste atenção, porque essa parte também é um pouquinho delicada e costuma enrolar muita gente. É aqui nessa parte que a gente vai voltar para aqueles meus R$200 de lucro com as operações de venda que eu fiz com a Ambev, que eu comentei lá no começo do vídeo, que eu comprei 200 ações e vendi 100 e tive um lucro ali de mais ou menos R$200. É aqui que a gente vai aprender a declarar esse lucro de R$200. E aí é o seguinte, existem basicamente duas possibilidades dentro aqui das suas negociações de ações, dentro das suas operações de venda. Se você realizou uma venda mensal total no valor inferior a R$20 mil, a Receita Federal te isenta do pagamento de imposto. Então, nesse caso da Ambev, que eu tive R$200 de lucro, eu tô com a minha colinha aqui, eu vendi R$1.442, eu vendi 100 ações pelo preço médio de R$14,42 cada uma, então foi um total aqui de R$1.442. Nesse exemplo aqui da Ambev, eu tô isento de imposto de renda. Aqui, para facilitar o exemplo do vídeo, eu tô utilizando só o valor que eu vendi com a Ambev, que foi esses R$1.442, as 100 ações a um preço médio de R$14,42. Mas o correto aqui, o que a lei diz, é que esse limite de isenção de R$20 mil do pagamento de imposto é para todas as ações que você vendeu no mês. Então o correto aqui seria você voltar no SEI, no canal eletrônico do investidor, naquela primeira tabelinha de ativos negociados e somar aqui mês a mês as suas negociações de venda, as colunas aqui que tem o Vzinho. Então eu vou olhar aqui todas as datas de negociação do mês de janeiro, vou somar aqui a quantia vendida de todas que tem o V, depois eu vou fazer a mesma coisa para o mês de fevereiro, que no caso eu não tenho, para o mês de março e por aí em diante. Para todos os meses do ano eu vou somar o total que eu vendi em cada um deles. E aí você vai anotar cada um desses valores, esses 12 valores, um para cada mês. Nos meses em que você vendeu menos de R$20 mil, você não vai ter imposto a pagar, como é o meu caso aqui com a Ambev, que eu vendi R$1.442. Eu estou simplificando com a Ambev, mas eu estou considerando aqui que essa foi a única venda que eu fiz no mês. Eu teria que voltar lá no quadro do SEI, olhar o mês que eu fiz essa venda da Ambev e somar com as outras vendas que eu fiz no mês, se existirem outras vendas. Mas para facilitar o vídeo aqui, eu vou considerar que essa foi a única venda que eu fiz nesse mês. Já nos meses que você vendeu mais de R$20 mil, lembrando aqui que eu tô falando de vendas totais em um mês e não de lucro, são os meses que você vendeu mais de R$20 mil e não lucrou mais de R$20 mil. O seu lucro pode ser de R$1 que seja, nesses meses você vai ter imposto a pagar. Nos casos dos meses que você vendeu menos de R$20 mil, a gente vai declarar de uma forma. Nos outros meses que você vendeu mais de R$20 mil, a gente vai declarar de outra forma. E só para deixar claro aqui, eu tô te ensinando a declarar as operações de swing trade, ou seja, aquelas operações que não foram feitas no mesmo dia. Você comprou ações aqui e vendeu em dias diferentes. Se você tiver realizado alguma operação de day trade no ano de 2020, você não vai aprender a declarar elas aqui nesse vídeo. Eu não trabalho com day trade, esse daqui não é o foco do canal, beleza? Só para deixar isso daqui claro. Mas vamos lá, se as suas vendas totais dentro de um mês forem inferiores a R$20 mil, como é o meu caso aqui com o lucro de R$200 que eu tive na Ambev, que eu vendi ali R$1.442, lembrando que eu estou considerando aqui que essas vendas de Ambev foram o total de vendas que eu tive dentro desse mês, só para simplificar a declaração aqui, já que a declaração não é real, nesses casos você não vai ter imposto a pagar. Só que você vai precisar declarar da mesma forma, você precisa declarar que você vendeu as ações. E aí você vai precisar declarar aqui dentro da aba de rendimentos isentos e não tributáveis, que é a aba que a gente já está, porque a gente acabou de declarar aqui as sobras das bonificações. E aí você vai clicar aqui em novo, vai selecionar o código 20, que é esse aqui de ganhos líquidos em operação no mercado à vista de ações, um código imenso aqui, é esse código 20 que você tem que selecionar. E aqui você só tem um campo para preencher, que é o campo
de valor. E preste atenção aqui, porque nesse campo de valor você vai precisar somar o lucro de todos os meses que você fez vendas inferiores a 20 mil reais e preencher isso daqui uma única vez. Então você vai olhar o mês de janeiro através da tabelinha lá do SEI, vai ver se você fez vendas inferiores a 20 mil reais. Se você fez e teve lucro, você vai somar o lucro de todos os meses em que isso aconteceu e vai colocar aqui. No meu caso, eu teria que somar os 200 reais de lucro da Ambev com os lucros que eu tive em outros meses que eu vendi menos de 20 mil reais. E aí depois de fazer essa soma, eu jogaria aqui no campo de valor. Eu vou considerar aqui, por efeito de exemplo, que eu só vendi Ambev no ano. Esse daí foi o único mês que eu fiz venda, então o que eu teria que colocar aqui seria 200 reais, que foi o meu lucro lá com Ambev aproximado que a gente calculou para dar de exemplo no vídeo. E é simples assim, depois que você faz essa soma para todos os meses do ano, você vai apertar aqui em OK e essa parte já está concluída. Só que a gente tem aqui uma outra possibilidade de situação dentro ainda desse critério de vendas inferiores a 20 mil reais no mês, que seria se você não tivesse lucro na venda. Aqui a gente está declarando o lucro de 200 reais que eu tive com a Ambev, a soma dos lucros de todos os meses em que houve vendas menores do que 20 mil reais. Só que nos meses que eu tive prejuízo, como é que eu vou declarar? Se nesse caso da Ambev, por exemplo, ao invés de ter lucrado 200 reais, eu tivesse perdido 200 reais, eu tivesse ali com um prejuízo de 200 reais, como que eu ia declarar? É bem simples aqui também. Eu ia precisar descer aqui para a parte de renda variável, clicar aqui na parte de renda variável e entrar em operações comuns / day trade. Aí ele vai abrir aqui um quadro diferente que a gente ainda não acessou no vídeo de hoje. Mas esse quadro aqui é bem simples de entender. Aqui em cima você seleciona se é um titular ou um dependente, né? Se você está fazendo essa declaração como titular ou como dependente de alguém, se você estiver colocando as suas ações dentro da declaração dos seus pais, por exemplo. Aqui do lado você seleciona os meses das operações de janeiro a dezembro aqui embaixo, e aí você tem vários quadros aqui que no caso das ações a gente só vai utilizar o quadro de mercado à vista, essa parte aqui de mercado à vista, ações. E aqui dentro dessa parte de operações comuns é que você vai preencher o prejuízo que você teve. Vamos considerar aqui que essa minha operação com a Ambev, por exemplo, tenha sido no mês de maio. Eu tive um prejuízo com a Ambev no mês de maio. Eu vou selecionar aqui o mês de maio, vou vir na parte de mercado à vista, traço ações, e eu vou colocar aqui menos 200 reais, que foi o meu prejuízo com a Ambev nesse mês de maio. É simples assim. Você vai repetir isso daqui para cada uma das ações que você teve na sua carteira. Vai abrir aqui o mês de março, por exemplo, se você teve prejuízo com outra, vai colocar aqui qualquer que seja o prejuízo. Se você tiver vendido uma outra ação aqui no mês de maio, lembrando, você vai somar os prejuízos aqui. Vamos supor que eu vendi uma outra ação com 400 de prejuízo, ia subir aqui para 600, 200 mais os 400 de prejuízo, e é basicamente assim que você declara. Você vai colocar aqui os seus prejuízos em todos os meses. E aí a outra situação que a gente precisa declarar de venda aqui também seria a situação inversa, quando você faz vendas dentro de um mês acima do limite de 20 mil reais, que aí nesse caso você já teria imposto a pagar. É claro, considerando que a operação acima de 20 mil reais foi lucrativa. O imposto só vem se você tiver lucro, você não paga imposto sobre prejuízo, mas você precisa declarar da mesma forma. Se você fizer uma venda dentro de um mês acima de 20 mil reais, tendo prejuízo ou lucro, você vai precisar declarar aqui no imposto de renda, assim como a gente acabou de aprender a declarar o lucro e o prejuízo de vendas menores do que 20 mil reais no mês. Só que nesse caso aqui das vendas acima de 20 mil reais no mês é mais simples de preencher, porque a gente resolve tudo aqui dentro dessa aba de operações comuns / day trade. Você vai simplesmente somar aí os lucros ou os prejuízos que você teve nos meses que você vendeu mais de 20 mil reais e preencher aqui da mesma forma que a gente preencheu esses prejuízos de agora, os menos 600 aqui no mês de maio e os menos 400 aqui no mês de março que a gente colocou de exemplo. Então se a gente supor que, por exemplo, no mês de agosto você vendeu ali um total de ações acima de 20 mil reais e teve, por exemplo, 2 mil reais de lucro, você vai preencher aqui no lugar que você preencheria o prejuízo, 2 mil reais. Se for um prejuízo, você pode colocar aqui menos 2 mil reais. É assim que funciona, é bem tranquilo. Uma questão que é importante de salientar aqui é que essa apuração desse quadro de renda variável, ela deve ser feita em conjunto com a apuração dos ETFs. Então se você investe aqui no Brasil em ETFs, você precisa fazer esse cálculo em conjunto, somar aí os lucros ou prejuízos das suas ações e dos seus ETFs para preencher aqui. Toma cuidado com isso se você investe em ETFs. Eles devem entrar aqui em um valor só se você tiver ETFs na sua carteira. Então, resumidamente aqui, você vai somar o total de vendas que você teve em cada mês. Lá na tabelinha do SEI você consegue fazer isso. Vai somando aqui o total de vendas que você teve em janeiro, o total de vendas que você teve em fevereiro, o total que você teve em março e por aí em diante. X de vendas em janeiro, Y de vendas em fevereiro e por aí você vai. Nos meses aqui em que você vender menos de 20 mil reais e tiver lucro, você vai lançar esse lucro aqui dentro da aba de rendimentos isentos e não tributáveis, como a gente fez. Lembrando que o lançamento aqui é de uma só vez, então você vai somar
todos os meses que você vendeu menos de 20 mil reais e teve lucro, você vai somar o lucro de todos esses meses e lançar aqui de uma vez só. Nos meses em que você não teve lucro, que você teve prejuízo, mas as vendas totais ainda foram menores do que 20 mil, você vai lançar aqui no quadro de operações comuns / day trade o prejuízo no mês em questão, de um em um aqui, os prejuízos de janeiro, prejuízos de fevereiro e por aí em diante. E já nos meses em que as vendas totais superaram 20 mil reais, você também vai lançar aqui no quadro de renda variável, dentro aqui de operações comuns / day trade, mês a mês aqui, o lucro ou prejuízo que você teve. Aqui não importa se você teve lucro ou prejuízo, você vai lançar no mesmo lugar. Parece complicado, mas é relativamente simples. Quando você começar a preencher a declaração aqui, você vai perceber que as coisas vão indo com mais fluidez. Só que tem um porém aqui que a gente precisa se atentar. Até mesmo nesses casos em que você faz vendas acima de 20 mil reais por mês, que na teoria você teria imposto a pagar, você não vai fazer o pagamento do imposto aqui na declaração anual do Imposto de Renda 2021. Os impostos, eles devem ser pagos imediatamente, logo depois que você faz a venda das ações, nos documentos que a gente conhece como DARFs, que são documentos próprios para isso. Então, se você vendeu uma quantia total acima de 20 mil reais no mês de janeiro de 2020, por exemplo, você deveria ter emitido ainda naquele mês uma DARF online, que é basicamente um boleto aí que cobra 15% de imposto sobre os lucros que você teve nessa operação do mês de janeiro, e você deveria ter pagado essa DARF lá no mês de janeiro. Aqui na declaração anual, você só vai declarar o imposto que você já pagou. Não é para você pagar aqui. O imposto você vai pagando ao longo dos anos, nos meses em que você faz vendas acima de 20 mil reais. Você emite uma DARF, faz o pagamento e aqui na declaração anual você só declara o que você já pagou ao longo do ano. Então, se você descer aqui nessa parte de renda variável, pode ignorar todas essas outras abas aqui, porque você não investiu em nada disso. Essa aba de resultados aqui também, como é a sua primeira declaração do imposto de renda, não tem muito que você possa fazer aqui. A gente vai se atentar só aqui para essa parte de consolidação do mês, nessas questões aqui, o imposto a pagar e o imposto pago. Essa célula aqui do imposto a pagar, o próprio programa da Receita calcula automaticamente pra gente. Ele tá aparecendo aqui como zero porque eu não cadastrei nenhum lucro aqui em cima. Eu substituí o lucro que eu tinha colocado por um prejuízo depois. Mas eu vou colocar aqui, por exemplo, um lucro de 5 mil reais no mês de abril. E aí, se a gente descer aqui, você vai ver que o número já vai atualizar. O imposto a pagar aqui já sobe para 690 reais. Esse valor aqui é calculado automaticamente pelo próprio programa da Receita. Só que, como eu te falei, esse imposto aqui ele já deveria ter sido pago por você ao longo do ano nas DARFs mensais. Então, na teoria, você não precisa se preocupar com essa parte de imposto a pagar, porque você já fez esse pagamento ao longo do ano. E é para isso que existe essa outra célula aqui de imposto pago, que você vai preencher o quanto que você já pagou nas DARFs ao longo do ano de 2020. Então, se você pagou todas as DARFs, você vai preencher aqui com o mesmo valor que está em cima, 690 reais, para avisar para a Receita que você já fez esse pagamento. Se aí, de acordo com o seu comprovante de pagamento, existe alguma discrepância aqui entre o imposto que você já pagou e o imposto a pagar, é porque tem alguma coisa de errado na sua declaração, você preencheu alguma coisa errada aqui nos seus lucros, ou você se esqueceu de pagar alguma DARF. Se isso daí acontecer, você precisa sentar com calma, olhar aí os comprovantes de pagamento da DARF, fazer os cálculos aqui novamente dos seus lucros e prejuízos a cada mês e verificar o que é que tem de errado na sua declaração para poder fazer o ajuste. Mas se tiver tudo certo, beleza, você concluiu aqui a parte de declaração das vendas das suas ações no ano de 2020. E aí a gente pode partir para a última parte, finalmente, da declaração do Imposto de Renda 2021, que é a declaração dos aluguéis de ações. Essa daqui é, obviamente, mais uma parte da declaração que você só vai preencher se você alugou alguma ação no ano de 2020. Se você não alugou, não tem nada para declarar aqui, você já preencheu por completo a sua declaração e é só entregar. Mas como eu sei que o aluguel de ações se popularizou bastante no ano de 2020, que muitas pessoas fizeram aluguel de ações, eu vou te ensinar como faz essa parte da declaração aqui no final do nosso vídeo. Você vai voltar aqui no SEI, no canal eletrônico do investidor, pode voltar para a página principal, você não precisa mais daquela tabelinha, tudo que a gente precisava dela a gente já preencheu. Você vai vir aqui no menu de extratos e informativos, vai clicar aqui na parte de empréstimo de ativos e depois em informe de rendimentos. Nessa parte aqui você vai selecionar o ano de 2020 e aí você vai fazer o download do informe que ele vai mostrar para você aqui. Como eu não aluguei as minhas ações no ano de 2020, eu não faço aluguel de ações, eu não tenho um informe aqui disponibilizado pelo SEI para poder fazer a declaração, justamente porque eu não aluguei as minhas ações. Então a minha parte da declaração eu já terminei. Mas se você tiver alugado, o que você vai fazer vai ser basicamente abrir o informe aqui que o SEI vai disponibilizar para você e procurar o valor total dos aluguéis que foram pagos para você no ano de 2020. O próprio documento faz uma soma de todos os aluguéis que você recebeu ao longo do ano, de todas as empresas. Ele automatiza isso daí e já te dá o valor calculado. O informe deve aparecer para você aqui em algum lugar, embaixo aqui desse exercício do ano de 2020. Para mim não aparece porque realmente não tem nenhum. Como eu não aluguei, eu
eu não tenho informe de rendimento de aluguéis de ações. Mas aí você vai abrir e vai procurar o valor ali total dos aluguéis que você recebeu e você vai lançar aqui na declaração do imposto de renda, dentro da parte aqui de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva. Você vai clicar aqui no botão novo, como já é padrão, e vai utilizar o código 6, que é referente aqui a rendimentos de aplicações financeiras. Aqui na parte de CNPJ da fonte pagadora, você vai ter que colocar o CNPJ da B3, que é a nossa bolsa de valores. É uma empresa que é listada na bolsa de valores. Então, se você alugou as suas ações, o CNPJ da fonte pagadora, quem está te pagando, é a própria B3, a própria bolsa de valores. E aí você vai ter que entrar naquele site do CNPJ que a gente abriu no começo do vídeo, procurar aqui o CNPJ da B3 e colocar no programa da Receita. No caso, o CNPJ é esse daqui, eu já estou preenchendo. E aqui no nome da fonte pagadora, muito provavelmente quando você clicar, ele já vai puxar automaticamente aqui do CNPJ que você colocou. Ele já coloca aqui B3SA Brasil Bolsa Balcão, que é o nome formal aqui da Bolsa de Valores, a nossa B3. E aí nessa última opção aqui de valor, você vai colocar justamente o valor que você pegou lá do informe de rendimento. Se você recebeu no ano de 2020 uma quantia total de R$50 em aluguel de ações, você vai colocar aqui. Lembrando que é só um preenchimento, é a soma de todos os aluguéis, de todas as ações que você recebeu ao longo do ano de 2020. O informe de rendimentos lá do SEI vai te trazer essa informação com clareza. Só você copiar e colocar aqui. E aí você vai dar OK e pronto, você já terminou aí o preenchimento do aluguel das suas ações. E aí uma vez que você completa essa parte aqui da declaração do aluguel de ações, pronto, a sua declaração do imposto de renda, pelo menos essa parte das ações, está 100% concluída. Você já declarou tudo o que você tinha que declarar. Você já declarou, de acordo com a minha colinha aqui, os investimentos que você tinha em carteira na data de 31/12 de 2020, os valores que você recebeu na forma de dividendos, os valores que você recebeu na forma de juros sobre capital próprio, os valores que você recebeu na forma de rendimentos de juros sobre capital próprio, o valor das ações que você recebeu em bonificação, as vendas que você realizou no ano de 2020 e os valores que foram recebidos com aluguel de ações. Você declarou todos esses pontos, eu te ensinei a declarar todos eles aqui. Se você ficou com dúvida em algum deles, se algum deles aqui te pegou, se você se enrolou um pouquinho para fazer os cálculos, reassiste esse vídeo com calma, ele provavelmente ficou um vídeo bem longo, mas ele é o vídeo mais completo que eu já vi na internet e o mais explicado sobre declaração de imposto de renda. Então, se você assistir esse vídeo, eu tenho certeza que você consegue fazer a sua declaração com tranquilidade. Se você tiver alguma dúvida também, é só deixar nos comentários que na medida do possível eu vou tentar ajudar todo mundo. Se você gostou desse vídeo, eu queria te pedir aqui mais uma vez para deixar o like e se inscrever no canal aí embaixo no botão vermelho. Você não tem ideia do trabalho que eu tive para produzir todo esse material. Foram horas roteirizando, compilando todas as informações, mais horas gravando, mais muitas horas editando, que editar realmente dá muito trabalho, mas eu fiz isso tudo aqui com muito carinho. Então, por favor, me dá aquela fortalecida aí com o algoritmo do YouTube, deixando o like, se inscrevendo, que você vai ajudar demais o meu trabalho, valorizar demais esse conteúdo gratuito que eu disponibilizei aqui. Aqui na descrição eu vou deixar todos os meus links, incluindo o meu Instagram. Passa a me seguir lá também se você gostou desse vídeo, porque lá tem muito conteúdo de qualidade. E se você estiver assistindo esse vídeo aqui um pouco depois que ele foi publicado e o vídeo de declaração do Imposto de Renda 2021 para fundos imobiliários já tiver sido postado aqui no canal, ele vai estar aparecendo na tela aqui para você assistir na sequência e aprender a declarar os seus fundos imobiliários. Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você no próximo vídeo.